Olá, meu nome é Dr. Paulo Torres, eu sou farmacêutico, cosmetólogo, especialista em farmácia estética e membro de honra da Universidade de Cambridge. Atualmente sou o farmacêutico proprietário da Next Pharma, que trabalhamos com injetáveis e estudo microagulhamento há muitos anos, por pelo menos uns 14 ou 15 anos, tá ok? Para a gente entender o que é o microagulhamento, a gente precisa saber primeiro a origem de onde surgiu essa técnica, tá ok? Então, o que é importante para a gente conhecer, para saber como é a forma correta de se fazer um microagulhamento, é a origem da técnica. A origem da técnica surgiu no Japão ou na China, não se tem precisão de qual é o país originário, mas este agulhamento era muito usado pelos japoneses, pelo povo oriental, para induzir a formação de colágeno. Então, eles já sabiam há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, que se você perfurasse o tecido, ele estimularia a formação de colágeno. Então, essa técnica de agulhamento, que não tem nada a ver com acupuntura, ok? Ela começou mais ou menos com 6 a 8 pontos e foi aumentando até que se chegou ao ápice de 36 pontos induzidos de formação de colágeno na face. Logo depois disso, um francês espertinho, né, chegou e resolveu copiar, vamos chamar assim, a técnica, tá, o Michel Pistor, para induzir colágeno também nas mulheres francesas, que também tinham a mesma problemática da mulher chinesa, da perda muito acentuada de colágeno após os 40 anos de idade. Então, ele começou a fazer perfurações também, só que as francesas reclamavam muito da dor. E ele começou, então, a molhar essa agulha em procaína, tendo origem da técnica nomeada por ele por napage, ok? Então, a técnica de napage é a técnica onde você perfura a pele com a agulha molhada com uma substância, fazendo uma espécie de drug delivery, tá? Dentro da pele para fazer esse estímulo. Depois de Michel Pistor, essa técnica de napage foi secreta durante muito tempo na França e as grandes atrizes francesas utilizavam isso em segredo porque era uma técnica totalmente revolucionária para a época. E aí foi popularizando aos poucos. A gente tem inúmeras brasileiras famosas aí que são adeptas da técnica de napage há muito tempo já. E foi se popularizando e chegou-se ao roller, ok? Que é a aplicação de um rolo com muitas agulhas só para ser mais prático. Só que com a chegada do roller pelos americanos, né, nessa história toda perdeu-se um pouco da realidade do que era o microagulhamento para estímulo de colágeno. Os pontos aumentaram numa quantidade gigantesca, então a técnica perdeu um pouco a sua essência. A indução de colágeno percutânea começou a ser de uma maneira muito grande e isso começou a causar muitos problemas para a técnica e para os pacientes. Então a gente precisa entender que cada ponto estimulado tem mais ou menos um halo de ação de meio centímetro. Então, tecnicamente, para você fazer um rosto inteiro, você teria que fazer um estímulo a cada 1 centímetro. Então, teria o halo de meio centímetro aqui com outro halo de meio centímetro, eles não iriam se intercalar. Então, uma perfuração a cada 1 centímetro seria mais que suficiente para você ter todo o estímulo de colágeno que você precisa. Tecnicamente, então, agora pensando no roller, que tem as agulhas muito próximas umas das outras, seria dizer que é um exagero passar o roller na face para estimular colágeno. São muitos pontos e com isso a gente tem que entender qual é a segurança que você oferece ao seu paciente durante a passagem desse roller, ok? Então, a primeira coisa importante que a gente fala é entender qual é a técnica de percussão de colágeno, ok? E a técnica de escarnificação, que é o que atualmente todo mundo acaba passando como técnica de microagulhamento. Tem-se que entender, muitíssimo importante, que quando você faz escarnificação, ou seja, quando você lesiona
o tecido, fazendo-o sangrar ou fazendo uma superexposição a um estímulo, tá ok? Você tem que tomar muito cuidado, porque se você sangra, você faz a indução de fibrinogênio para parar o sangramento. E fazendo indução de fibrinogênio, você tem uma problemática maior, que é a produção de fibrinas, tá ok? E a formação de queloides. Então, a propensão a se formar queloide na técnica que muitas pessoas utilizam atualmente é muito grande e muito séria. Então, para que correr este risco? Sendo que a definição da técnica é formar colágeno. Então, para formar colágeno não precisa usar fibrinogênio, não precisa se produzir fibrinas. Então, perde-se fatores de crescimento na qualidade do resultado quando você faz sangrar. Então, importantíssimo, primeira dica do Paulo, microagulhamento nunca deve sangrar, ok? O roller você deve passar apenas uma vez, em um sentido, ok? No tecido. Ah, tudo bem, passei no sentido horizontal na testa, fiz a parte de baixo, fui passar de novo. Tô com medo que sobrou um espaço no meio que não tenha passado. Ok, então vamos passar uma vez na vertical também. É mais do que suficiente, é muito mais do que sua pele precisa para a indução de colágeno, ok? Então, cuidado quando você for fazer microagulhamento, para você entender que você tem que fazer uma indução de colágeno. Não é destruir o tecido, não é estragar a pele de ninguém. Então, a primeira sensação que a gente tem hoje em dia quando alguém ouve que a técnica não deve sangrar, é assim, opa, peraí, tem alguma coisa de errado nesta técnica. Sim, na técnica de sangrar tem alguma coisa de errado. Por quê? Para induzir colágeno, a gente precisa de liberação de fatores de crescimento pelo tecido. O fator de crescimento vai chegar pelo tecido via capilares, sanguínea. Se você faz sangrar e o sangue vai para fora da pele, faz algum sentido? Não, não pode sangrar. Você tem que fazer o estímulo de colágeno ficar dentro da pele. Porque se o sangue for para o lado de fora da pele, esquece. Ele não vai induzir colágeno do lado de fora da pele. E ainda como alguns absurdos que alguns profissionais dizem. Ah, mas então depois que você microagulhar, você pega o sangue e espalha na pele. Isso é uma besteira gigantesca. Infindável a sequência de erros que as pessoas cometem durante um microagulhamento, ok? Se você passar sangue sobre a pele, primeiro, ele não vai ser absorvido depois que a agulha saiu da pele, porque você não fez um monte de furinho. Quando a agulha saiu da pele, a pressão osmótica interna da pele é maior que a externa. Começa a migrar transudato para fora da pele. Nesse momento, nada vai permear para dentro da pele. Impossível, ok? Então, quando você vai fazer um microagulhamento, não pode sangrar exatamente por este motivo. Você quer que todo o estímulo que você fez de fatores de crescimento permaneçam do lado de dentro da pele e não vá para o lado de fora. A gente ainda tem uma outra problemática nessa história de sangramento. O sangue é rico em hemácias, todo mundo conhece isso, e a hemácia, para captar oxigênio, é rica em ferro. E ferro é extremamente oxidante quando encontra quantidades elevadas de oxigênio, como no meio ambiente. Então, quando você passa sangue sobre a pele, você está muito propenso a fazer uma mancha muito fácil de impregnar o tecido, porque está cheio de ferro oxidado. Então, quando você passa sangue na pele, você está deixando a pele muito propensa, se ela estiver irradiada anteriormente, ou seja, se a pessoa tomou sol há algum tempo e tem alguma radiação, é muito fácil desse microagulhamento manchar todinho a face. Então, muito cuidado com essa história de sangrar e de passar o sangue. Duas técnicas absolutamente erradas fisiologicamente em relação à técnica de microagulhamento. Quem ensina isso realmente não sabe fazer microagulhamento. Ah, mas Paulo,
trabalhos científicos mostrando isso. Gente, pelo amor de Deus, nenhum trabalho científico pode ser maior do que respeitar a fisiologia da pele, e de maneira alguma, ok? Qual é a quantidade de risco que você está adaptado a provocar no seu paciente? Quanto controle você tem desse risco da agressão que você está fazendo? Trabalhar com estética, eu trabalho há quase 20 anos já com estética. Trabalhar com estética é calcular o risco o tempo inteiro. Quanto você pode agredir, modificar, sem provocar risco à saúde, à integridade da saúde do seu paciente. Então, no caso do microagulhamento que ensinam hoje em dia por aí, que a gente vê um monte de gente falando sobre isso, é muito errado, é muito agressivo, é muito desnecessário para o objetivo do tratamento. Então, para o tratamento de microagulhamento que aumenta colágeno, elastina e pontos de ancoramento na pele, você não deve sangrar, não deve passar esse sangue. Se vier a sangrar, pode ser que um pontinho ou outro você pegue um microvaso pelo rolo. O roller, na hora que passar, ter alguma agressão de algum microvaso, isso pode acontecer. Você tem que tomar muito cuidado com esse sangue, limpa e joga fora a gaze que você limpar, ok? Nada de esfregar sangue no rosto. Beleza? Vamos para a segunda parte. Outro assunto bastante importante que a gente tem que ter noção é a profundidade que esse roller vai fazer na face, ok? A lesão que ele vai fazer na face depende da profundidade dele. Então você tem que conhecer exatamente qual é o tratamento que você está fazendo. Então, se você for fazer um tratamento capilar, o roller pode ter no máximo 0,5. Por quê? Você está trabalhando numa região cheia de bulbos que não precisa uma permeação profunda. Por quê? Porque você não vai fazer estímulo de colágeno. Então, quando você vai fazer microagulhamento capilar, a única coisa que você tem que se atentar é microagulhamento capilar só serve para ser feito quando se usa drug delivery, ou seja, quando você vai colocar alguma espécie de ativo para o tratamento, para uma formulação para o tratamento para crescer cabelo, ok? Ou para corrigir alguma imperfeição capilar. Então, o microagulhamento capilar só serve com ativos e o roller no máximo 0,5, ok? E mais uma coisa importante, na hora de microagulhar capilar, uma passada apenas. Então, você tem lá couro cabeludo, careca, passou o produto e microagulha por cima. Sempre quando você vai fazer microagulhamento com produto, o produto tem que estar sobre a pele. Como eu disse no começo da aula, essa técnica é oriunda da técnica de napagem, de colocar a agulha molhada dentro da pele para levar substrato para dentro da pele. Então, a pele tem que ser molhada com o produto e o roller vai fazer a permeação, ou seja, a agulha vai molhar na água e arrastar esse produto para dentro. Não é que ela vai chupar isso, porque isso não existe. A pressão osmótica é maior de dentro do que a de fora. Então a agulha arrasta o líquido para dentro da pele. Como são muitas agulhas, acaba entrando um volume considerável de produto dentro da pele. Então, quando você vai fazer microagulhamento capilar, sempre com produto, a seco não resolve em nada, só estraga, ok? Uma passagem só para você não fatiar o bulbo e ficar lá destruindo o bulbo que pode ser viável ainda para crescer cabelo. E no máximo 0,5 para o roller capilar, ok? Facial de 0,5 a 1. Então, quando você vai usar um roller para fazer face, você tem que usar um roller que tenha no máximo 1 milímetro. Eu digo que para usar o roller de 1,5 milímetro, você tem que usar para cicatriz de acne profunda, aqueles buraquinhos que ficam na face. Para corrigir isso, microagulhamento com o roller de 1,5 e usando fatores de crescimento como ativo tópico. Passou o ativo na pele, microagulha com o roller de 1,5. Por que mais profundo? Porque você quer mais agressão. A quantidade de furos continua igual, não é para passar um monte de vez, continua passando uma vez só, num sentido só, mas a profundidade do roller vai ser maior, então a quantidade de lesão dentro da pele é maior, ok?
Então, a diferença de tamanho de roller é exatamente isso. Qual é o nível de agressão que você quer fazer? Então, para fazer boosters faciais, para fazer hidratações faciais, estímulo de colágeno e de elastina, no rosto, no máximo 1 milímetro, ok? Se for cicatriz de acne, você pode ir até 1,5 se ela for muito profunda. Mas não precisa fazer mais do que essa profundidade, ok? Para fazer facial, sempre da mesma maneira. Limpou a pele com desengordurante, ok? Isso para qualquer área que você for microagulhar. A técnica correta é: lavou o rosto com um sabonete neutro, para tirar a gordura. Depois, álcool 70 para desinfectar, tirar qualquer possibilidade de patógeno tópico. Terceiro passo, passou o produto na face, passa o roller por cima do líquido, ok? Você vai microagulhar por cima do líquido. Isso é muito importante vocês entenderem que passar o líquido depois de microagulhar não está fazendo efeito algum na pele, porque a pele, depois que a agulha sai de dentro dela, ela se compacta e começa o processo de cicatrização. Então, não vai entrar o líquido ali, não fez furinhos para entrar na pele. Isso não existe, tá bom? Quando a gente for falar de corporais, então aí você pode ir de 1,5 até 3. Pode ser microagulhado estrias, celulite, flacidez corporal, barriga, ombros, a gente tem braço, também tem bastante gente que microagulha, ou seja, é uma técnica revolucionária, funciona muitíssimo bem, mas você tem que ter este cuidado de compreender como é a técnica para fazer a maneira correta, senão você pode lesionar o tecido e estragar ainda mais alguma coisa que vocês queira corrigir, ok? Então, é importante saber, a profundidade do roller depende do local que você vai fazer a aplicação, okay? Mas a quantidade de estímulo que você vai fazer na pele tem que estar sob controle. E agora baseado no que a gente entendeu, que cada agulha vai fazer um estímulo muito grande. Existem pessoas que perguntam assim: Paulo, existe alguma contraindicação para fazer microagulhamento? Existe sim. Pessoas diabéticas não devem fazer microagulhamento, por quê? Porque você não conhece qual é a resposta tecidual de um diabético para esse estímulo, ok? Então, bastante cuidado, mesmo compensado. Você tem que tomar muito cuidado com o que o roller provoca de estímulo, porque o diabético normalmente nunca foi submetido a esse tipo de agressão. Então, a resposta pode ser um déficit de cicatrização, uma perda de estabilidade do tecido dentro das camadas da pele e o tecido ficar friável, ou seja, aumentar a flacidez tecidual. Então, tem que tomar alguns cuidados. Pessoas que já tiveram herpes, também é importante você fazer a aplicação de doses de aciclovir 3 dias antes e 3 dias depois, de 250 mg, é super tranquilo isso. Existem muitos profissionais que já fazem essa aplicação, esse aporte de medicamento de aciclovir antes e depois, já para prevenir. Na dúvida se tem ou não tem herpes, é melhor fazer. Para vocês terem ideia, a intensidade de agressão do microagulhamento com relação à face pode ser até que provoque uma eclosão de herpes no caso de pessoas que já tenham, tá bom? Então é importante fazer essa profilaxia. Quanto à qualidade dos rollers, hoje no Brasil a gente tem rollers excelentes, de boa qualidade. Não comprem no câmbio negro porque é mais barato ou qualquer coisa assim, porque hoje já existe Anvisa, tem que ter Anvisa em todos eles, mas já existem vários rollers com preços acessíveis. Quando eu comecei a estudar, o roller custava R$600 cada um, hoje você já compra por 30, 40, então já não existe a menor possibilidade de você pensar em comprar um roller no câmbio negro porque é mais barato, porque tem no mercado oficial pelo mesmo preço, ok? Então não se arrisque de jeito nenhum com isso. Bom, dando sequência então, a gente acabou de falar sobre profundidade de roller, da técnica de passar e não sangrar, de controlar a agressão.
a gente também tem que entender que depois de você fazer o microagulhamento, você tem que tomar muito cuidado com o tratamento que essa pessoa vai dar à pele pós-microagulhamento. Então a gente fez uma agressão no tecido e espera a resposta do tecido para melhorar a pele. Se você fez uma agressão, não faz sentido você usar pós-tratamento imediato, né? Nenhuma máscara calmante, isso não faz nenhum sentido. Luz de LED, máscaras calmantes, toalhas, não. Você fez uma agressão e você espera que a pele responda a isso. Então, nada de usar máscara calmante de jeito nenhum pós-microagulhamento, senão você está jogando todo o teu trabalho fora. Então, é uma técnica bastante conhecida essa de usarem máscaras calmantes depois, mas é totalmente contra o que você está fazendo. Claro, ela faz sentido quando você ia perder o controle sobre a agressão, com aquele sangramento que todo mundo propõe fazer. Realmente, nesse caso, você vai ter que fazer alguma coisa para não dar uma besteira maior no tratamento, porque senão você compromete tudo. Então você teria que acalmar a pele mesmo e dar um monte de medicamento, pensar em antibióticos, porque você abriu o tecido todinho, a pessoa ficou desprotegida. Você tem a pele, a função de barreira tem que estar intacta. E o princípio do microagulhamento é uma técnica minimamente invasiva. Uma vez que sangrou, ela deixa de ser minimamente invasiva. Então, existe uma contradição aí nessa história de sangramento. Outra coisa muito comum que as pessoas costumam errar é depois que microagulhou para não tomar sol, passar filtro solar. Isso é muito sério. Filtro solar você só deve aplicar depois de 48 horas que microagulhou. Por quê? Porque dentro do filtro solar existem substâncias que estimulam a pele também. A gente tem dois tipos de filtro solar, quimicamente falando. Um se chama orgânico e outro inorgânico. O inorgânico é aquele que não é absorvido. São substâncias que ficam sobre a pele, a radiação bate nessa substância e reflete como Acabei de esquecer o nome, meu Deus do céu. Já eu lembro. A gente tem um monte de substâncias assim. Dióxido de zinco, óxido de titânio, lembrei. Ufa, ainda bem. Mas a gente também tem os filtros químicos que penetram na pele e fazem estimulação, como avobenzona, oxibenzona e muitos outros. Essas substâncias provocam estímulo na pele. Lembra que a gente já fez um estímulo na pele para uma coisa que aumentar colágeno e elastina? Se você colocar mais estímulo na pele, você pode perder o controle do que você está pretendendo, ok? Então, não use filtro solar nas primeiras 48 horas. Ah, mas não vai tomar sol? Não, avise para o seu paciente, não pode tomar sol de jeito nenhum. Sei lá, fala que morre, saiu na rua, vai morrer se tomar sol, ok? Fala assim, olha, sua cara vai derreter e morre, porque é o único jeito que o paciente entende, né, para isso. Então, não indique filtro solar, ninguém morre por causa de não usar 2 dias de filtro solar, não indique filtro solar nas primeiras 48 horas, isso é importante. Nada de máscara calmante pós-tratamento. Maquiagem pode usar? Sombra e batom, sim, porque você nunca vai microagulhar pálpebra, região periorbital ou boca, lábio. Tecido de transição, mucosa, jamais microagulhar. Ah, Paulo, mas tem aquelas pessoas que têm código de barra e tal. Sim, você pode microagulhar todo o tecido, porque o colágeno, quando estimulado numa região, ele não vai ser estimulado só onde a agulha entrou. Vai para toda a região. Então, quando você microagulhar essa região, o lábio vai receber colágeno também. A melhoria do lábio é fantástica. A gente tem dezenas de casos de clientes da Next que usam a técnica correta de microagulhamento e tem resultados excelentes, principalmente nessa região de código de barras e pé de galinha. Tal. Isso funciona muitíssimo bem, só que você não precisa chegar na região de mucosa, no tecido de transição, perfeito? É importante saber, a técnica de microagulhamento, ela funciona muitíssimo bem a seco, sozinho, só o roller passando, como também fazendo drug delivery. Quando a gente fala de drug delivery, a gente tem uma sequência gigantesca de produtos que podem ser microagulhados.
A Next tem no seu portfólio, para a parte facial, a gente sempre recomenda o seguinte: hoje virou uma moda de se usar booster. Ah, é booster para tudo, booster para isso, booster para aquilo. Cuidado quando vocês forem gastar um dinheiro com booster, que é uma medicação cara, para você não aplicar num rosto que ainda não está 100% adaptado para receber essa medicação. O que significa isso? Não adianta você colocar uma substância na face que seja tensora, que aumente ponto de ancoragem, no momento que ainda falta hidratação. A pele está ressecada, não tem ponto de ancoragem e você está aplicando um produto para tensionar. Isso não funciona. Então, para microagulhamento, sempre faça microagulhamentos com boosters ou com substâncias hidratantes como ácido hialurônico, como tem uma série delas, gluconolactona, tem um monte de produtos que são bastante interessantes para você fazer uma ou duas sessões antes de aplicar um booster. Na Next a gente já tem um esquema de tratamento para chegar no booster NCXT, que é o nosso booster completo. A gente sempre diz, olha, usa este ou este produto, a gente tem 2 produtos faciais para isso, para você fazer uma ou duas sessões antes de aplicar o booster final, ok? Então é importante falar sobre isso, porque hoje existe uma procura muito grande de pessoas para fazer booster facial. Ah, porque eu quero o produto completo, porque isso, porque aquilo, mas o importante é saber, essa pele tem condições de receber esse booster ou não, ok? Alguns grandes profissionais, amigos nossos e clientes da Next, perdão, a Tecna era minha outra empresa, da Next, todo mundo acabou adotando esta técnica. Olha, primeiro eu faço um ácido hialurônico com condroitina, alguma coisa assim, e outras substâncias, para depois fazer um booster. Eu faço 2 ou 3 sessões de microagulhamento quinzenal, e depois eu faço um booster, e esse booster passa a ser uma manutenção a cada 2 meses. Isso é muito legal para fixar o cliente também com um tratamento constante de pele. Então, microagulhamento, a indicação para a face, dependendo do tratamento, se você for colocar ativos, a indicação pode ser de 7 a 15 dias cada sessão. Depois que você fez o aporte de ativos, somente para desenvolver colágeno, no mínimo 21 dias para esperar, ok? Para esperar fazer uma nova sessão. E dentro desses 21 dias, as repetições desses 21 dias podem ser no máximo 3 sessões. Depois você deve interromper e esperar 60 dias para fazer uma nova aplicação. Então, recapitulando, vai fazer um tratamento facial com microagulhamento com ativos. Faz uma sessão. Na segunda sessão pode ser de 7 a 15 dias. Depois, outra sessão com outros ativos de 7 a 15 dias. Uma terceira ou quarta sessão, pode ir até uma quarta sessão, de 7 a 15 dias, e interrompe por 2 meses. Aí você vai aplicar um booster completo, não antes disso. O booster pode ser feito até 1 mês depois, da primeira vez? Sim. 2 meses é o tempo de manutenção. Depois que a pessoa fez, satisfeita com o resultado, quanto tempo eu vou voltar para fazer um booster aqui? 1 mês e meio, 2 meses e meio, mais ou menos. Então, esse é o tempo possível e legal de você aproveitar integralmente toda a capacidade do microagulhamento e toda a capacidade da aplicação de boosters, ok? É muito importante as pessoas entenderem que o microagulhamento veio para ficar, é uma técnica que ela é revolucionária. Quando você fala de aplicação de ativos, você tem que lembrar então que ela tem 2 alvos específicos, uma a inserção de ativos e outra o desenvolvimento de colágeno. Então, num pacote só, você consegue objetivar 2 coisas num tratamento. Então, eu sou ferrenho defensor desta técnica, estudo ela há muitos anos, porque a indução de colágeno na face talvez seja o grande segredo anti-envelhecimento que a gente tem atualmente na cosmetologia. Então a estética vem trabalhando isso há algum tempo. Infelizmente, muita gente foi por um caminho errado e estou eu aqui levantando a bandeira de falar assim, fisiologicamente isso é certo e isso é errado. Então, bastante cuidado quando vocês forem fazer aplicações de booster, de microagulhamento e fazer uso de boosters, para não gastar o produto em um momento que não vai funcionar muito bem.
Para a região corporal, sempre a mesma forma. Coloca o produto sobre a pele e microagulha com apenas uma passada. É só para permear o tecido, é só para levar o produto para dentro. E as agulhas vão fazer com o rompimento do tecido. Com as agulhas, vão fazer o trabalho deles de estimular colágeno e elastina. Isso serve para flacidez, isso serve para celulite, que você tem que usar ativos anti-inflamatórios, porque ela é uma inflamação, então usar ativos anti-inflamatórios. E serve para estrias. No caso de estrias, também uma vez só, e aí você tem que usar ativos que façam uma desproteinização, ou seja, você tem que quebrar fibrina dentro do tecido. Tá? Então, normalmente a vitamina C funciona muito bem, arde muito, dói muito. Avise isso para sua paciente, para o seu paciente que vai arder, porque normalmente a vitamina C, quando entra e começa esse processo de destruição de proteína, ela queima, arde muito. Então todo mundo me liga: Paulo, minha cliente está me xingando por causa disso. Assim, eu avisei para você avisar ela antes de aplicar. Então, avisem seu paciente que vitamina C dentro de estria dói muito, ok? Com isso a gente vai terminando aqui. Eu espero ter passado para vocês um pouquinho da técnica. A Next tem o curso que a gente ministra no Brasil inteiro, várias vezes ao ano. A gente está em todos os estados. Procurem pela gente no nosso site. A gente está sempre à disposição. Eu sou o dono da empresa, o farmacêutico responsável e o cara que faz as manipulações. Ou seja, a minha empresa não tem um speaker, não tem alguém que fale por ela, a não ser eu. Eu sou o cara que penso na mescla, para que ela funciona, qual é o pH correto, qual é a função desenvolvida, e sou eu que ensino as pessoas a usarem. Então, a gente tem um curso itinerante. E aí, em outubro, a gente tem o nosso congresso aqui em São Paulo. E eu gostaria de convidar a todas as pessoas que estão assistindo essa palestra agora para entrarem no site da Next, nextpharma.com.br. Entra lá na Next Pharma e lá tem tem o congresso, que esse ano, por essa infelicidade do Covid que está abalando todo mundo, nós não vamos cobrar nada. O congresso será 2 dias e a entrada será gratuita para ajudar todos os profissionais aí da área. Então, quem quiser, entra lá, se inscreve. Lembrando que quem se inscrever tem que vir, porque senão fica bloqueado para participar de outro congresso gratuito da Next. Outros cursos, quando a pessoa se inscreve e não participa, não vem, ou seja, só ocupou um lugar e não nos prestigiou, a gente também se sente no direito de não dar mais essa oportunidade. Então a gente bloqueia o seu nome e seu CPF para outros congressos de outros eventos gratuitos, tá bom? Sejam bem-vindos, muito obrigado pela atenção, eu espero ter ajudado um pouco. Qualquer dúvida é só me procurar, é fácil achar a Next, é fácil achar os nossos representantes, estarei sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e bom evento para todo mundo. Abraço!